Como saber se eu estou no climatério ou não? É pela idade? São pelos sintomas? Isso é uma doença? Isso é um estado, uma fase da mulher? O que é o climatério? O que é a menopausa? Quais são esses sintomas? E se eu tenho esses sintomas ou não? E quando eu vou ter, caso eu não tenha ainda sintomas? Seja muito bem-vinda ao meu canal Acorda Mulher. Eu me chamo Flávia, sou enfermeira e venho conversar com você aqui sobre climatério. Algumas mulheres estão beneficiadas, em torno de 15%, que não têm sintomas da menopausa. E o fato é que a gente nem acredita. Porque também há um negacionismo focado nisso. Algumas mulheres, por não aceitarem o envelhecimento, por acharem que falar que está tendo sintoma, está envelhecendo, ainda causa muito atropelos aí na nossa vida. Pois é, eu mesma fui uma mulher que me peguei na fase, de certa forma, um pouco assustada, porque eu tive um sintoma no climatério muito aquém daquele que eu estava achando que iria acontecer comigo. Então, eu tinha muitas irregularidades menstruais, em torno dos 45, 46, que até os 50 anos, com muita hemorragia, tendo muita perda de ferro, ferritina, e isso atrapalhava um pouco o meu trabalho, me deixava muito cansada e eu precisava sempre estar fazendo as reposições. Se você está com irregularidades menstruais, com muito sangramento, você precisa buscar ajuda, porque há muitas perdas ali sanguíneas, e essas perdas levam também componentes importantes que nos ajudam a carregar nos neurotransmissores cerebrais, no nosso próprio corpo físico, nosso coração. Muitas mulheres começam a desenvolver taquicardias e arritmias durante esse período. Então é muito importante você procurar apoio médico de um especialista, como, por exemplo, uma ginecologista ou um ginecologista em que vai poder te ajudar nesse processo. Eu não tive muitas sortes com esse acompanhamento nessa minha fase menopausal, que me trouxe muitas sequelas e depois eu tive que buscar um acompanhamento mais rigoroso. Mas o principal nesse acompanhamento foi eu estar ativa nesse processo. O que significa estar ativa nesse processo? É um momento, mulher, em que você não tem que entregar isso na mão de ninguém, é na tua mão. É você, mulher, que tem que estar atenta e olhar para você como algo que está sendo novo. Porque o fato de você deixar passar e responsabilizar médico, nutricionista, enfermeiro, por você não estar com a sua saúde, isso pode atrasar um pouco. Então, seja ativa no teu processo. Compartilha os teus problemas com você mesma. Não terceiriza, mulher. Não pode terceirizar. E eu passei por essa situação. O fato é que a minha história, o que mais me acometeu no início do climatério foi a incontinência urinária. Você tem noção do que é você espirrar e a urina sair? Tossir e a urina sair? Queimar e você está achando que está com cistite, com infecção urinária? E daí eu parti para um exame de urina, achando que eu estava com infecção urinária, porque eu estava indo muitas vezes ao banheiro e aquilo me assustou. Quando eu percebi, demorou, porque eu fiz exame de urina, iniciei antibiótico, achando que passou o tempo do antibiótico e eu não me melhorei. Isso me levou a pensar que eu pudesse estar com vamos dizer, que a bexiga estivesse incontinente e precisar até de uma cirurgia. E foi indicado na época um procedimento para melhorar. Olha, mulher, quantas coisas a gente não passa. E eu fui estudar o que era o climatério, fiz um curso de climatério. E aí eu vi que eu precisava de uma reposição hormonal. E aí foram avaliados todos os meus critérios, riscos, e aí chegou-se à conclusão que eu deveria fazer reposição hormonal aos 50 anos, foi o divisor de águas. E um mês e meio do início da reposição hormonal, eu não tive mais o sintoma da incontinência.
Então, isso me afetou também o meu psicológico, por isso que eu estou aqui para falar para você o que pode estar te acometendo, mulher. Quais os riscos que você pode estar tendo com essa fase menopausal. Porém, não significa dizer, mesmo você não tendo sintomas, que você fugiu ou você não se enquadrou no climatério. O climatério vai a partir dos 40 anos até os 65 anos de idade. E essa idade, ela é cronológica, mas ela é também, mulher, de característica, de etnia. A individualidade é que vai trazer de fato esse estado de sintomas e também a sua faixa etária, o seu ciclo menstrual, as suas irregularidades menstruais. Eu tive, além da incontinência, ressecamento vaginal, ressecamento na pele, a pele ficou craquelada, ressecada demais. E mesmo com a hidratação, não consegui compensar. Foi só depois mesmo da reposição hormonal. Todas as mulheres têm indicação de reposição hormonal? Não. Há mulheres que possuem riscos para isso, que não podem fazer reposição hormonal. Risco cardiológico, risco de tromboembolismo, risco de acidente vascular cerebral, câncer de mama. E essa avaliação, ela tem que ser feita com um profissional para avaliar esses riscos. Mas, mulher, não é qualquer risco, é um agrupamento de riscos. Então, não fica achando que porque você tem um problema na sua saúde, que isso pode te afetar, aí você não fazer a reposição. E como é que você vive sem qualidade de vida? Você imagina eu com incontinência urinária. O fato é que muitas mulheres, por terem preocupação, medo de adoecerem, né, que no passado se falava muito em câncer, e hoje, com a reposição hormonal bioidêntica, a gente sabe o quantas mulheres estão aí sendo beneficiadas. E já tem até artigos produzidos o quanto que a reposição hormonal beneficia e minimiza os riscos de câncer. Então é preciso, mulher, cada um é cada um. Não vai pelo que o outro te falou. Procura essa ajuda médica, preferencialmente por uma ginecologista, que vai entender esses sintomas, essas irregularidades menstruais. O momento em que chega a menopausa, através de exames laboratoriais, mas muitas vezes exames de imagem, que vai lá ver como é que está o seu endométrio, como é que estão os seus ovários, como é que eles estão de tamanho, se você ainda tem alguma produção de estradiol, isso tudo os exames laboratoriais e de imagem vão informar isso, e você vai ter muito respaldo, entendimento. Seja ativa nesse processo, seja ativa. E aí, o que fazer para melhorar, né, esse climatério? E as mulheres, muitas mulheres que buscam ajuda, né, está relacionada também à falta da libido. E uma das dificuldades, né, do prazer, do ato sexual, são mulheres que sentem muitas dores, não só pelo ressecamento e desconforto na hora de lidar com essa total situação. Então, quando a gente faz a reposição ou quando a gente não pode fazer a reposição, a gente pode usar medicamentos fitoterápicos que aliviam muito os sintomas do climatério. Então, se você não pode fazer reposição hormonal, você pode fazer sim algo que possa minimizar esses desconfortos, como por exemplo pélvico, incontinência urinária. Porém, o estilo de vida, a prática de exercícios físicos, a alimentação anti-inflamatória, o sono reparador, que fica muito prejudicado com o climatério, pode ser amenizados também com outros recursos que não seja a reposição hormonal. Isso é muito discutido, é controverso, mulheres que se beneficiam, outras que não se beneficiam, muitas das vezes por opção, a mulher não quer fazer reposição hormonal, tem medo, tem fragilidades, não pensa também, desconhecem outros riscos se por acaso não puder fazer, porque também tem trabalhos publicados que minimizam o risco cardiológicos, cerebrais, que protege nosso cérebro, né, esses hormônios. E o que chegar ali
O pouco que chegar ali ao redor dos órgãos, né? Que a gente sempre comenta que o estradiol, ele está ali na periferia dos nossos órgãos, se organizando com outros elementos que vão fazer com que a orquestra, que é o nosso organismo, funcione bem. Estou falando aqui de forma bem clara para as mulheres que já me ouvem, que entendem que a linguagem tem que ser clara, tem que chegar para você. E há muitas coisas que nós podemos fazer para melhorar nossa saúde. Então, a gente está falando aqui também do autocuidado. Então, a gente já comentou sobre o exercício físico, que deve ser diário, a alimentação, que deve ser anti-inflamatória, tirando os produtos industrializados, aquilo que não é alimento de verdade, tirando também, mulher, o açúcar, as substâncias nocivas, como o álcool e a cessação do tabagismo, também melhora muito os sintomas do climatério. Além disso, as conexões sociais, porque você minimiza o estresse também com as conexões sociais, né? Então, é bem lembrar que nós precisamos minimizar o estresse. E existem práticas e técnicas poderosíssimas que nos ajudam. E isso nós temos que buscar esses recursos para minimizar, porque não dá para voltar atrás na idade cronológica. Eu posso ter uma cabeça de 30, mas o meu corpo não corresponde mais. E é preciso também essa aceitação. O que fazer para melhorar os sintomas? O que eu posso fazer? Mulher, é praticamente, o resultado será a partir do momento em que você quer sair do ponto A e ir para o ponto B. Nesse caminho, você tem que ser ativa no processo. Você tem que olhar para o seu prato que está comendo. Você tem que ter intenção na hora de dormir, porque o sono reparador, ele funciona como reparação do teu corpo, do teu cérebro, o que vai te ajudar a sua caminhada a ser um pouco mais tranquila. Mas na hora que eu vou dormir, eu não penso na higiene do sono. Eu quero dormir como eu dormi aos 30 anos. Mulher, não tem como. Não tem como, mulher. Você vai ter que olhar para o seu sono. Eu não estou falando olhar somente para o travesseiro, para os odores do ambiente, do lençol, do colchão. Estou falando de coisas muito mais acima disso, que é o seu estado mental, que é o seu preparo no sono, para você recuperar a sua saúde. Dormir minimamente 8 horas por noite. A gente sabe que os idosos dormem menos, mas que podem melhorar o seu sono também através de outras práticas. Estamos falando também da conscientização. Eu tenho que me conscientizar dos recursos que eu posso utilizar para melhorar a saúde no climatério. E muitas carregam a crença, envelhecer é a si mesmo, e largam para lá, não querem saber de climatério, não querem saber de climatério. Isso, lá na frente, significa dizer que eu vou ter que viver com a minha sogra, porque se eu acho que envelhecer é a si mesmo, significa dizer que eu posso viver com o que sobrar para mim. E não é isso que a gente quer. A gente quer ter qualidade de vida para não dar trabalho para o outro, não é isso? A gente não quer dar trabalho para o outro, para a gente poder ter autonomia de ir e vir, autonomia de ter as funções cognitivas para eu pensar no que eu quero, escolher a forma que eu quero, o que eu quero assistir, o que eu quero ler. Porque não adianta eu querer viver com a minha sobrinha. Hoje, se eu não tivesse tomado as providências, como eu estaria? Hoje eu me sinto outra mulher. E se eu não tivesse sido ativa no meu processo? Se eu estivesse aguardando que o médico ia resolver as minhas questões e eu não fosse buscar o conhecimento para chegar até as outras atualidades, as práticas do autocuidado, como eu estaria? Então, eu me sinto outra mulher, eu precisei reinventar. Cadê, mulher, aquela força criativa para você se reinventar? Se empoderar daquilo que você pode. Cadê a tua motivação?
ela também se perdeu por conta do processo do climatério, fatores cognitivos, sono irregular, fluxo sanguíneo irregular e achar que é normal, cefaleias intensas, dores abdominais, dores articulares, diminui a audição, diminui a visão, a gente minimiza a saliva, o suco gástrico também vai diminuindo. E aí, como eu vou envelhecer se eu não buscar recursos e práticas do autocuidado? Porque se eu conheço as práticas do autocuidado, isso favorece a minha vida, o meu bem-estar, me ajudando ali a melhorar em todos os aspectos. Usar a força criativa e poderosa que você tem.